A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, CPAD, lição de número 12. E vamos ao tema dessa lição, sendo a Igreja do Deus Vivo. Essa é a lição de número 12 da revista da CPAD. Amém? Esse tema está maravilhoso, esse é um vídeo abençoado. Você vai ver aqui neste vídeo, nós vamos falar sobre o tesouro em vaso de barro, né, que comenta ali o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, vamos falar disso. Vamos falar de onde saiu esse nome, Eclésia. Tudo aqui está nessa lição, né? Tudo isso aí vai estar nessa lição para você que é professor, preparar a sua aula, e você que é aluno já ir preparado para a escola, né, para a sala de aula na escola dominical. Amém? Eu sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Já deixa o seu like e vamos aí nessa lição abençoada agora? Tá? Bom, primeiramente já começamos aqui com o nosso texto áureo, que diz assim, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, verso 32. Esse é o texto áureo da lição. E vamos a essa verdade prática, que diz assim, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Amém? Muito interessante essa lição, tá? Não se esqueça de deixar o seu like e vamos estudar essa lição abençoada. Bom, primeiramente a gente começa aqui pela introdução, né? Vou ler aqui o primeiro parágrafo da introdução, que diz assim, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Bom, então primeiro a gente tem que entender que metaforicamente existem duas igrejas, né? A igreja com I maiúsculo, né? A igreja verdadeira, ou a igreja que vai morar no céu, por assim dizer, tá bom? E a igreja local, que é a igreja onde você faz parte. Claro que a lição também aborda assim, cada um de nós individualmente como igreja, né? Então a gente tem que ver coletivamente, né, a igreja de Cristo, os membros, né, os irmãos como membro do corpo de Cristo, e a igreja, cada irmão individualmente é uma igreja. Muito interessante, a gente tem que ver sempre dessa forma. Então quando ele fala de igreja local, é essa igreja aí que pode sofrer dano, né? Essa igreja que pode ser atacada pelo inimigo. E aí nós estamos aí lutando, né, para que o inimigo não ataque, né, para que ele não vença a igreja da qual nós fazemos parte, a nossa igreja local. No segundo parágrafo da introdução diz assim, nesta oportunidade vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A lição está muito legal, muito interessante, porque ela vai falar das armas que nós temos para impedir que o inimigo consiga algo contra, né, a nossa igreja local, tá bom? A gente vai ter que entender, eu sei que os irmãos sabem disso também, que depois da pandemia, principalmente, o inimigo conseguiu acabar fechando algumas igrejas. Por quê? Porque muitos irmãos não estavam preparados, né, para aquele negócio de ficar em casa, de não se reunir no templo. Isso aí abalou muita gente, abalou a fé. Teve até igreja que fechou, infelizmente. Mas nós estamos aqui, esta lição tem essa importância de nós, né, não deixarmos ensinarmos para que isso, né, cada um possa se defender contra isso, tá bom? Meus irmãos, vai ficar aí na descrição desse vídeo o link para você conhecer o nosso trabalho, o nosso blog, o Clube da Teologia. E também o link para você adquirir esse subsídio que eu produzo semanalmente para a revista da Escola Dominical, e também o link para você adquirir os meus trabalhos, os meus 2 livros, né? O Maior Milagre de Jesus, tá bom? E Livro das Obras com Texto, tá? Vamos então a essa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é a natureza da igreja do Deus vivo. Vamos ao primeiro subtópico. O tema do primeiro subtópico é a casa do Deus vivo. Vou ler o primeiro parágrafo. Paulo orienta Timóteo a comandar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor, tá? Então essa expressão de onde Paulo vai tirar do Antigo Testamento, essa expressão casa de Deus, mas aqui eu quero abrir um parêntese, né, para acrescentar nesse estudo, para você que é professor, algo interessante aqui, como eu falei que ia dizer, né, de onde sai esse termo igreja, como surgiu, né, por que Paulo conhecia ela como igreja, tá? Isso vem das palavras de Jesus em Mateus 16, onde ele fala para Pedro, né, que ele edificaria uma igreja, né? Jesus falou para Pedro assim, ó, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, o verso 18. Jesus, ele usou um termo do grego, né, chamado eclésia. Ele falou, edificarei a minha eclésia. Claro que ele falou tudo em grego, né, mas ele, na verdade, Jesus falava o aramaico, né? Então, mas ele usou o termo grego quando ele foi falar, ele chamou eclésia, né? Ou seja, o que é eclésia? O termo significa reunião, ajuntamento, né? E aí Jesus, ele falou sobre esta pedra, né, edificarei o meu ajuntamento, a minha reunião, tá? Ou seja, a reunião dos meus santos, né? E aí, daí, esse termo eclésia foi transliterado para o português, eles passaram a usar no grego, né, a reunião, eles falavam sempre assim, e aí passou para o português, foi transliterado como de eclésia, passou a ser igreja, né? E aí nós temos esse termo hoje no português, igreja do Senhor Jesus, tá bom? É assim que surge o nome, né? Bom, no segundo parágrafo deste subtópico, ele está escrito assim, ó, o apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus, tá? Então, por estes vocábulos, né, essas expressões que o apóstolo Paulo utiliza aqui, a gente vê que igreja, então, ela não está se referindo a nada material, ela está se referindo às pessoas, aos membros, né, do corpo de Cristo. Por que Paulo sempre menciona assim? Ele nunca fala de patrimônio. Repararam isso? Paulo nunca fala de patrimônio, ele fala sempre a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que está em sua casa, tá? Por que ele fala disso? Porque naquela época a igreja não tinha patrimônio, né? Então ele não fala de igreja como uma instituição local, né? Ela não tem nome, né? Ela não tem denominação, tá? A igreja, né? Só fala assim, ela está ligada sempre à cidade, né? A igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Filipos, né? Então ele vai sempre mencionar desta forma, tá bom? É muito interessante. Então a igreja, ela sempre, quando a Bíblia fala de igreja, sempre vai se referir ao conjunto dos irmãos que se reúne ali num determinado lugar. Bom, continuando também, vamos aí no subtópico 2, e o tema desse subtópico é a coluna e firmeza da verdade. Aqui vou ler o primeiro parágrafo e diz assim, ó, a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, né? Então, ele está falando aqui de uma verdade específica, né? E aqui a igreja, ela é a que sustenta, né? É a guardiã dessa verdade. Por quê? Que verdade é essa? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas é a igreja que guarda. As verdades absolutas, hoje, nos dias atuais, ela tem sido relativizada, ela se torna circunstancial, né? As pessoas veem dessa forma, né? Depende do momento, depende da cultura, depende do local, tá? Mas só que a igreja defende uma verdade absoluta, tá? Verdades absolutas, não vou mencioná-las aqui, porque a lição está falando de uma verdade específica e nós vamos falar dela já já. Bom, aqui no próximo parágrafo, vamos falar dessa verdade agora, diz assim, ó, o segundo parágrafo, portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do evangelho. Tá? Então, ele falou aqui, mencionou verdade do evangelho. E aqui cabe uma pergunta, você professor, eu recomendo deixar uma pergunta para a classe. Que verdade do evangelho é essa? Qual é a verdade do evangelho ao qual está se referindo aqui, que a igreja é a guardiã?
tá? Qual é a verdade do Evangelho? E aí, né, aguarde a resposta dos alunos, tá? A resposta correta, a verdade do Evangelho é a verdade de que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para salvar a humanidade, ele é o nosso Salvador. Esta é a verdade do Evangelho, a qual a igreja é a guardiã, tá bom? Tem verdades que a igreja não precisa defender, mas são verdades absolutas. Por exemplo, que Deus existe, é uma verdade absoluta, tá? Só que a igreja não precisa defender essa verdade. Deus não está fazendo questão que a igreja prove que ele existe, tá bom? A igreja não precisa provar a existência de Deus. Se você, homem de Deus, que é muito conhecedor da palavra, um teólogo muito profundo, né? E excelente debatedor, você acaba perdendo seu tempo provando a existência de Deus, porque não há necessidade, tá? A natureza comprova a existência de Deus, tá? Entende essa comprovação quem quer, né? Tá? Respeitosamente aí aos grandes homens de Deus que têm colocado seus canais na internet e trazido excelentes conteúdos sobre a existência de Deus, tá? Mas quando a gente entra num debate sobre a existência de Deus, a gente acaba perdendo tempo, né? Porque esse não é o objetivo do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aí no subtópico 3. O tema desse subtópico é o mistério da piedade. Esse é o tema do subtópico 3. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim: a verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Ah, tremendo, né? A gente vai aqui entender algo interessante, né? Quando ele fala assim, né? Grande é o mistério da piedade, é um mistério que é algo para ser que só alguns entendem, por isso é um mistério. E quem é que revela esse mistério? Quem é que nos faz entender esse mistério? É o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, quando a gente fala de armas para impedir que o inimigo ataque, consiga vitória sobre a nossa igreja local, essa arma poderosa é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter ele dentro dessa igreja local e dentro de cada um de nós, porque é ele que faz a gente entender, né, o que é o mistério da verdade, né? Da piedade. É o Senhor, é o Espírito Santo que nos faz compreender esse mistério. Amém? É só ele que pode nos revelar. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo, tem algo interessantíssimo aqui agora. Diz assim, ó: a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O evangelho revelado é a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel depositária dessa verdade, tá? Então, a igreja que é a fiel depositária dessa verdade, que é Jesus Cristo, ele é a personificação dessa verdade, tá bom? Aí, aqui, o apóstolo Paulo, é onde eu falei que ia dar mais um acréscimo para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar isso daqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, quando ele diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? É exatamente essa verdade que a gente está falando aqui, né? Individualmente, ela está dentro de cada um de nós, e nós somos o vaso de barro, tá? Olha onde está a explicação, dentro do contexto do texto de 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 4, 6, ele diz, ó: porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nós, em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, tá? Essa iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, essa é a verdade, esse é o tesouro que o apóstolo Paulo está mencionando, que nós temos em vaso de barro. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo subtópico. Tópico 2, o tema desse tópico é Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro subtópico, santificação e pureza. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado. Ou seja, né, Jesus ele vai nos purificar. E como é que então a gente tem que entender aqui o seguinte, né? Nós não fomos chamados para ficar da mesma maneira.
tem que haver uma purificação. O crente que ele vem para a presença de Cristo e continua do mesmo jeito, tá? É porque alguma coisa está errado aí. Ou ele não recebeu o Espírito Santo, ou ele não aceitou a fé de verdade, tá bom? Sempre vai haver uma purificação, ao qual o apóstolo Paulo fala de lavagem de água pela palavra. Vamos ver no segundo parágrafo para entender melhor isso? No segundo parágrafo diz assim, ó, a expressão a lavagem de água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual, ou seja, a palavra de Deus nos limpa. Agora, mais uma vez, a gente vai para aquele algo interessante aqui. Quem é que opera essa limpeza em nós? Quem é que tem a palavra como arma? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem usa a palavra de Deus e nos limpa, nos purifica, tá bom? Então, ele sempre vai nos purificar. Então, a purificação é pelo Espírito Santo. E o que ele usa é a palavra de Deus para fazer essa purificação em cada um de nós, tá bom? No segundo subtópico, vai ficar mais interessante agora. O segundo subtópico diz assim, ó, gloriosa e irrepreensível. Esse é o tema do subtópico. Vamos ler o primeiro parágrafo? Tá assim, ó, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. E aqui no final desse parágrafo o apóstolo fala, o comentarista fala de uma festa nupcial, né? Então há a metáfora pelo qual Jesus sempre faz a comparação, o Novo Testamento usa como comparação da esposa com o seu marido, né? A noiva e o noivo. A noiva sendo a igreja e o noivo sendo Jesus, tá bom? Ou seja, aqui a gente já entende o seguinte, assim como numa festa de casamento, a noiva é observada, a noiva é a atração da festa, assim é a igreja enquanto está nesse mundo, né? Nós somos observados aqui, nós somos vistos, né? Porque o inimigo não consegue atacar o noivo, mas ele tenta atacar a igreja, porque a igreja está aqui, nós estamos aqui neste mundo e vamos ser constantemente atacados, né? Constantemente caluniados, constantemente perseguidos pelo inimigo. E aqui ele menciona, o comentarista menciona a festa nupcial. O que seria isso? Está lá em Apocalipse 21, 2, 9, mas eu faço referência às bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, verso 7, e diz assim, ó, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, verso 7, fala das bodas do Cordeiro, que vai ser aquele encontro onde a igreja vai se unir ao Senhor Jesus Cristo, tá? Tudo de forma simbólica, metafórica, mas nós vamos estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos aí agora ao tópico 3. Tópico 3, o tema do tópico é as armas da igreja do Deus vivo. Vou ler aqui, vamos no primeiro subtópico, e o tema desse subtópico é o zelo pela verdade. Bom, o primeiro parágrafo diz assim, ó, enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Neste caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem de redenção. Então aqui convém entender o que é despenseiro, né? Muito interessante isso daqui, porque o despenseiro, aqui o apóstolo Pedro ele usa essa palavra, o despenseiro era aquele que cuidava da despensa da casa, né? Era um servo que ele cuidava, sempre era o mordomo, né? Ele cuidava da despensa, ou seja, aquela parte da casa onde ficava guardado, né, os alimentos, e ele liberava para a cozinha, para ser utilizado para o sustento da casa. Então, está falando que o despenseiro, né, aqui nós somos despenseiro, olha como o apóstolo Pedro usa. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Aqui ele menciona a graça de Deus como a verdade. Nós somos despenseiros desta graça. Ou seja, assim como o despenseiro, ele administrava, ele dava da despensa, né, o alimento, nós damos também dessa graça, o conhecimento dessa graça ao mundo, tá bom? Ou a nossa igreja local, tá?
ou ao mundo quando a gente evangeliza e faz missões, tá bom? Nós somos os despenseiros desta graça. Amém, meus irmãos? Vamos continuando aí. Aqui tem, vou ler o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo interessante que diz assim, ó. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada um salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Então ele fala de há algumas parábolas que Jesus usa, né, dos servos aguardando a volta do seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e cada um, né, conforme aguarda, tem assim a responsabilidade de zelar pela obra de Deus, tá? De guardar. Tá vendo quando a gente fala de armas para resistir às investidas do maligno contra a nossa igreja local? Como é que é isso? Como funciona? Cada um de nós tem que estar zeloso pela obra de Deus, a nossa igreja local. Nós temos que zelar por ela, guardá-la, né? Não trazer vergonha para ela, lutar pelas almas, visitar, evangelizar, aconselhar, tudo isso é nossa responsabilidade. Eu falo da igreja como um todo, tá bom? Cada um de nós tem essa responsabilidade. Bom, meus irmãos, vamos ao segundo subtópico. O tema desse subtópico é o ensino da verdade. Vou ler o primeiro parágrafo e diz assim, ó. Deus constitui líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Meu Deus, isso aqui é tremendo, tá? Cada um de nós temos que estar apto, você como líder tem que estar apto para ensinar a palavra de Deus, tá? O ensino da palavra de Deus é o próximo passo depois da conversão. Qualquer pessoa, qualquer alma que vem para nossas igrejas, ele tem que ser imediatamente ensinado acerca das verdades do Evangelho, ensinado as doutrinas, ensinado a palavra, adquirir uma profundidade. Muitos têm saído da igreja porque eles não conseguem aprender, não conseguem ter um entendimento do que é a obra de Deus, tá? E por conta disso acabam saindo. Meus irmãos, isso tem sido muito sério nesses últimos dias, mas aqui, né, essa lição está nos dando este alerta, tá? Que nós precisamos ser ensinadores. Tem pouquíssimos mestres nas igrejas, pouquíssimos ensinadores da palavra, pouquíssimos professores de escola dominical. Bom, meus irmãos, nós já vamos encerrar aqui, né? Tem alguns conceitos, mas eu não vou enumerá-los agora por causa da extensão do vídeo, mas eu te convido, né, a conhecer o meu trabalho lá no blog, no Clube da Teologia. Vai ficar o link na descrição desse vídeo, vai ficar o link para você adquirir o nosso subsídio, tá bom? É bem baratinho ali, mas é um conteúdo muito rico, tá? O que eu falei aqui na lição foi extraído de lá, mas tem sempre uma profundidade lá, tem muito mais coisa pelo qual você pode montar a sua aula e trazer uma aula rica para a sua escola dominical. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e uma excelente aula para você.